queridinha do mercado e de repente desmoronou de um jeito espetacular. Como é que um símbolo de sustentabilidade se transformou num verdadeiro castelo de cartas? Vamos entender isso juntos? Para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, precisamos voltar um pouco lá para o auge da Ambi Pará. Ela não era só mais uma empresa, não era um império de serviços ambientais, um exemplo brilhante do tal do investimento. ISG sabe, ambiental, social e governança, aquela ideia de ter lucro, mas com propósito. E olha, é missão da empresa. É realmente poderosa, inspiradora essa ideia de regenerar o planeta. Entrei um monte de investidores que não criam só dinheiro, mas criam também gerar um impacto positivo. Era, de longe, a aposta perfeita numa era cada vez mais focada em sustentabilidade. E aí, de repente, o choque. Em outubro de 2025, aquela empresa símbolo entra com pedido de recuperação judicial. O castelo de cartas desabou e o mercado inteiro ficou com uma única pergunta na cabeça. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. O que é que aconteceu nos bastidores? Como uma empresa com uma missão tão nobre pode ter um fim tão desastroso? Para responder a isso, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Bom, essa história toda começa com uma pessoa, o fundador Tércio Borlenghi Júnior, um empresário bem ambicioso que com apenas 25 anos viu uma oportunidade de ganhar dinheiro literalmente com o lixo. E ele transformou essa visão num império bilionário. O crescimento foi mitológico e muito rápido. Tudo começou lá em 95, com uma empresinha. 10 anos depois, em 2005, o objetivo já era dominar aqui da inteira do setor. Em 2010, ele unificou tudo sob marca Ambi Pará. E em 2020 veio o grande salto, a estreia na bolsa que injetou quase R$1 bilhão no caixa da empresa. E quem estava no centro disso tudo? O próprio Borlenghi, o estilo de gestão dele. Era conhecido por ser totalmente centralizador, um líder de pulso firme que se envolvia em absolutamente todas as decisões e que não gostava muito de ser contrariado. Uma característica que, como a gente vai ver, acabou moldando o destino da empresa. Só que, enquanto o império crescia por fora, por dentro algumas rachaduras já estavam aparecendo. A história da Ambi Pará não é feita só de sucesso empresarial, ela também é marcada por problemas bem sérios com a justiça que foram surgindo pelo caminho. O problema mais grave foi uma condenação por corrupção ativa. Mas o que é isso na prática? De forma bem simples, segundo a nossa lei, é quando alguém oferece ou promete alguma vantagem. Era um funcionário público para influenciar as ações dele, sabe? Para ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Os esquemas, de acordo com a denúncia do Ministério Público, funcionava mais ou menos assim. Um fiscal do IBAMA ia lá e multava os lixões municipais. Isso criava um problema urgente para as prefeituras, que, na correria, acabavam contratando as empresas do Borlenghi. E qual era a contrapartida? O fiscal supostamente recebia propina. No fim das contas, a condenação veio por Lang e correu até onde deu, mas todos os recursos foram negados. E aqui tem uma reviravolta bem curiosa. Anos depois, ele conseguiu ganhar um processo contra o Google
e remover as notícias sobre esse caso da internet usando o tal do direito ao esquecimento. Ok, agora vamos avançar no tempo. A gente está no período logo depois. Essa estreia na bolsa com caixa recheado de dinheiro, novo AMB, Parcos ou uma das estratégias de expansão mais agressivas e arriscadas que o mercado já tinha visto, guarda bem esse número, 867000000 de reais. Esse foi o capital levantado no IPU e ele foi o combustível para um verdadeiro franzida secções que mudou a empresa para sempre. Com essa grana toda do IPO e pegando mais empréstimos, a empresa saiu comprando cerca de 80 outras companhias. 80 não foi um crescimento orgânico, foi uma tentativa de comprar o mercado inteiro o mais rápido possível. E não foi só aqui no Brasil, não. Ambipar levou suas operações para 40 pascalizes, se transformando quase da noite para o dia, numa gigante multinacional de gestão ambiental, e é que com o problema começa a ficar gigantes. Segundo especialistas, a estratégia mais profundas. As empresas compradas não se conversavam. Isso, claro, gerou um monte de tensões internas, brigas por poder e um sinal de alerta. Duríssimo é saída discutíveis importantes. Pouco antes de tudo, ruir. E aí a gente chega ao fim da linha. Aquela gestão super centralizadora. O passado manchado pela corrupção e uma expansão imprudente financiada com dívidas. Tudo isso junto criou a tempestade perfeita. Quando a gente coloca lado a lado, o contraste é absurdo de um lado. Promessa: ser líder em ESG, regenerar o planeta, ser uma empresa admirada do outro. A realidade: uma condenação por corrupção, compras feitas com dívidas e um controle familiar de pulso firme. A imagem pública escondia uma estrutura que era frágil demais. Então, para a gente resumir, o que levou ao colapso são basicamente estes pontos aqui. Uma estratégia de aquisições movida à dívida que se tornou insustentável, o endividamento altíssimo, um histórico de corrupção que, claro, manchou a governança da empresa, e, por fim, um estilo de gestão que, ao mesmo tempo que construiu um império, também ajudou a derrubá-lo. E para a gente fechar, fica uma reflexão que é meio incômoda. Não é o caso da Ambi. Parei deixa uma pergunta no ar sobre esse mundo do investimento sustentável, quando a missão de uma empresa é inobre, mas as práticas dela não são. Qual é o verdadeiro custo disso? A questão fica no ar para a gente pensar.